Eu quero, neste momento, meditar com você no salmo muito conhecido, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Salmo 23, versículo 1 diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Que coisa linda, né? O Senhor é o meu pastor. A Bíblia está aberta em muitas casas com esse texto, a Bíblia aberta lá, está até amarelada, como está a nossa imagem agora. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista começa com uma afirmação íntima e confiante. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Essa é a postura do salmista. Essa não é apenas uma declaração teológica, abstrata, mas uma confissão pessoal de fé. Ele não diz, o Senhor é um pastor, nem apenas o Senhor é o pastor de Israel, mas ele diz, o Senhor é o meu pastor. A pergunta que eu preciso fazer e que nós todos precisamos responder com muita honestidade, de coração. Você tem moral para dizer que o Senhor é o seu pastor? Essa pergunta, ela é eterna, enquanto aqui estivermos. Eu tenho dignidade moral pela minha vida, pela minha conduta, pelos meus pensamentos, pela minha fé, de dizer, de olhar para o céu, olhar para a Bíblia e dizer, o Senhor é o meu pastor. Você tem moral de dizer isso? Há muitas pessoas que querem o Senhor como seu pastor, mas não querem o Senhor como seu Senhor. Dono. Deus é o nosso dono. Se o texto fosse sagrado assim, o Senhor é o meu dono e nada me faltará. Quando nós falamos de pastor, lembramos logo de pastos, lembramos logo de água, lembramos logo de proteção. Mas se o texto falasse, o Senhor é o meu dono e nada me faltará, o Senhor é aquele que comanda. Você pode dizer que o Senhor é o seu pastor? Você tem esta moral, meu Deus? Precisamos responder a mim. Eu respondo a mim. Você responde a você. Cada um responde a si e a Deus. Oxalá que tenhamos, sim, dignidade pela conduta, pela fé, pela esperança, pelo respeito que nós temos a Deus. E esse respeito, ele é transmitido e ele é exposto pelo temor que nós temos na santa palavra de Deus. Aqui surge uma pergunta inevitável. Temos moral, autoridade, direito de chamar o Deus Todo-Poderoso de meu pastor? Nós temos essa autoridade? Gente, nós precisamos responder isso a nós mesmos. Por natureza, não. Somos pecadores desgarrados como ovelhas, sem rumo. Isaías 53, 6. Muitas vezes rebeldes, buscando nossos próprios caminhos. Quem somos nós para reivindicar tão grande privilégio? Quem somos? Nós só podemos ser ovelhas de Deus se nós ouvirmos a sua voz e seguir os seus passos. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Aqueles que me seguem são minhas ovelhas e o Pai foi que me deu. A dignidade de sermos ovelhas de Deus não vem dos meus méritos, não vem de minha conduta, não vem de mim mesmo, mas vem do próprio Deus que viabiliza na pessoa de Cristo como presente para as nossas vidas. Mas a beleza do Evangelho está justamente nisso. Não somos nós que nos tornamos dignos de chamá-los de pastor. É Ele que, em sua graça, se inclina para nós, para nos adotar como suas ovelhas, como seus filhos. O próprio Jesus declarou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Ele não apenas guia, mas se sacrifica. Ele não somente cuida, mas se entrega. Eu, quando digo o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo em gratidão a Deus e reconhecimento que Deus, na santa pessoa de Jesus,
me salvou e me fez ovelha dele, pelo seu próprio mérito, pela sua própria bondade, pela sua própria benignidade, pela sua própria graça, pela sua própria misericórdia. Você pode fazer isso? Assim, só podemos dizer com confiança, meu pastor, porque Cristo, o Supremo Pastor, tomou o nosso lugar, reconciliando-nos com o Pai. Que coisa linda, amados irmãos. O pastor que reconhece suas ovelhas, João 10,14, ele não guia de forma genérica. Conhece cada uma pelo nome, conhece nossas fraquezas, nossas dores e nossas necessidades. Esse é o nosso Deus, que de fato Ele é o bom pastor. Eu o reconheça ou não, você o reconheça ou não, Ele é o bom pastor. Mas se Ele é o meu pastor, se Ele é o meu pastor, se Ele é o seu pastor, se Ele é o nosso pastor, tem uma coisa que tem que acontecer conosco. Nós temos o prazer de obedecer, nós temos o prazer de amar, nós temos o prazer de abraçar, nós temos o prazer de pensar nele, nós temos o prazer de ser movidos, motivados por Ele em tudo que fizermos. Ele é o seu pastor? O pastor que protege, João 10,28. Ninguém pode arrebatar suas ovelhas de suas mãos. O pastor que prover. Por isso o salmista pode dizer, nada me faltará. Não significa ausência de dificuldades, mas certeza de que tudo o que realmente precisamos, em termos espirituais e eternos, Ele provê. Esse é o nosso bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode cantar, se Ele é o seu pastor. Mas se Ele ainda não é o seu pastor, entregue-se a Ele. Reconheça pelo Espírito Santo que você precisa dele. Olha, gente, precisamos. Diante da vida incerta, podemos descansar na certeza de que, se Jesus é o nosso pastor, nada do que precisamos faltará. Ele supre além do pão diário, dá-nos paz, direção, perdão e vida eterna. Chamar Deus de meu pastor exige submissão. Não posso chamá-lo assim, ao mesmo tempo andar por meus próprios caminhos. Ser ovelha significa ouvir a sua voz e segui-lo. Se Jesus é o supremo pastor que deu a vida por nós, temos a certeza de que Ele nos conduzirá com segurança até o fim, até o aprisco eterno, conforme está escrito em 1 Pedro 5:4. Se Ele de fato é o seu pastor, você pode de fato chamar o Senhor do meu pastor? Ou tem vivido como ovelhas desgarradas, confiando em si mesmo? Você tem de fato? Se tem de fato, continue a chamar, continue a invocar, continue a abraçar, continue a amar, cantar para Ele, bendizê-lo, exaltá-lo. Mas se não, hoje é o dia de se voltar a Deus. Hoje é o dia de se entregar a Deus. Hoje é o dia de dizer, Senhor, tenha compaixão de mim. Me perdoe e entregar a Jesus. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10 está escrito: se nós o confessarmos com a nossa boca e crermos com o coração, somos salvos. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade em nome de Jesus. Somos da Igreja Presbiteriana de Estância, Rua Gomercindo Bessa 124. Os cultos são dia de quinta-feira às 19 horas, aos domingos às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Adore a Deus, sirva a Deus e tenha alegria de coração, com sinceridade, de ler o Salmo 23 e dizer de fato e verdade: o Senhor é o meu pastor. O programa Triunfo da Graça vai ficando por aqui. Se Deus quiser, na santa pessoa do bendito pastor Jesus,
Segunda-feira estaremos mais uma vez juntos. Até uma outra oportunidade. Amém.